O Trilhas da Democracia de hoje continua sendo gravado de maneira remota e hoje recebe duas lideranças quilombolas nacionais. Givânia Silva, liderança quilombola de Conceição das Crioulas, no município de Salgueiro, no estado de Pernambuco, que é uma das fundadoras da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, e Ronaldo dos Santos, que é coordenador do CONAC e presidente da Associação de Moradores do Quilombo do Campinho, no município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Givânia, já é possível fazer um levantamento da incidência da pandemia da Covid-19 nas comunidades quilombolas espalhadas pelo país, tanto em termos de contaminação como em termos de óbito? Olá a todos que nos assistem. Queria agradecer o convite da TV para participar para esse momento. Agradecer aí o meu companheiro Ronaldo, pessoa que para mim é uma inspiração, dividir essa mesa comigo, essa gravação comigo. Bom, Marco, desde que se instalou a doença, a gente tomou conhecimento da pandemia, da chegada da pandemia no Brasil, a CONAC desenvolveu um conjunto de ações no sentido de proteção das comunidades quilombolas, entre elaboração de material, recomendação de cuidados, entre outras, mas sempre tensionando para que o Estado assumisse algum nível de responsabilidade com as comunidades. O fato é que nós estamos com mais de 3 meses, né, da pandemia, não tem nenhuma ação estruturada do governo federal e nem dos governos estaduais, muito menos dos municípios, a não ser aqueles lugares que as comunidades já acessavam algum nível de saúde pública. E hoje, o de ontem, a data do dia, datado do dia 30 de junho de 2020, infelizmente, o nosso quadro já é um quadro bastante complexo. O que significa dizer que morre um quilombola por mais de um, em termos percentuais. Nós já temos, da data do dia 30 de junho, 119 óbitos de quilombolas, com 3 óbitos sem confirmação, mas com forte suspeita, porque foram óbitos que não chegaram sequer a serem atendidos para serem investigados. E nós temos também quase 1.000 casos confirmados, 973 casos confirmados e 197 casos em monitoramento. Isso dá uma média de um óbito por dia, né? Um óbito por dia. Próximo dos 110 dias. Exatamente. É um óbito por dia. O que para nós é bastante complexo, porque nós sabemos que mesmo diante desses dados que já são alarmantes, Marco, há uma subnotificação de forma geral, com toda a sociedade, há uma subnotificação, mas em relação aos quilombolas, há muito mais, a subnotificação é muito maior ainda, porque não tem nenhuma ação, nenhum órgão de governo, órgão de Estado, que tenha qualquer medida de monitoramento. Esse monitoramento que eu estou te apresentando os dados aqui é um monitoramento feito pela própria coordenação nacional dos quilombos, pela CONAC, da qual faço parte, e é um monitoramento que eu digo manual em tempo de tecnologia. A gente faz monitoramento manual, que é recebendo os telefonemas das comunidades, ligando para as comunidades, indo atrás dos dados, porque não tem qualquer política de ação para a questão quilombola. Então, esse infelizmente, o quadro. E tem alguns estados que têm avançado bastante, né? Nós tínhamos ali a região norte como sendo o centro da pandemia nos quilombos. Esse quadro se inverteu esse final de semana e o Rio de Janeiro, estado do meu colega Ronaldo, meu companheiro Ronaldo, passou a liderar
o número de óbitos quilombolas, o que para nós é uma preocupação enorme, e a gente também quer usar esse espaço para a gente falar disso, desses sujeitos invisíveis, que são cerca de 6.000 quilombos espalhados em todo o Brasil. Mesmo assim, a prática e a cultura do racismo faz com que tanto os órgãos públicos de saúde invisibilizem num momento como esse da pandemia, como também a gente não escuta em nenhum meio de comunicação. Eu acho que você talvez seja a primeira canal de televisão que vai exibir um programa falando. Acho que talvez uma outra passou rapidamente, mas a gente não consegue falar disso porque esses sujeitos são bastante invisibilizados. Ronaldo, existe uma diferenciação, é possível perceber uma diferenciação entre aquelas comunidades quilombolas que têm titulação e as comunidades quilombolas que não têm, em termos de maior incidência, maior ou menor incidência da Covid-19? Ou seja, existe, do conjunto dessas 6.000 comunidades quilombolas, existem determinadas comunidades que são mais vulneráveis do que outras? Eu não consigo observar isso. Isso, para mim, não é um dado relevante ou que a gente consiga medir. Até porque o número de comunidades realmente tituladas no Brasil é tão pequeno que isso, para medir estatisticamente em situações como a do Covid, acho que é um elemento que desaparece. Aqui no Rio de Janeiro, que temos 3 comunidades tituladas, né? Elas não aparecem como os maiores os territórios mais atingidos, mas na minha avaliação não tem a ver com a política de regularização, diretamente, não tem a ver. Essa é a leitura que eu faço, não sei se a Giovana tem uma opinião a respeito, mas isso para mim não é um dado relevante nesse episódio do Covid. E em termos regionais, como é que estão distribuídos esses números, Ronaldo? Existe uma maior incidência no norte, no nordeste, no sul? Ou também existe uma distribuição proporcional? Bom, o estado do Rio de Janeiro, que hoje é o maior número, né, de contágio e morte por Covid no Brasil, em termos de comunidades quilombolas. A gente tem uma região que é de maior incidência, que é a região dos Lagos, uma região turística do Rio de Janeiro, né? Região de Búzios, Cabo Frio. Ali os quilombos estão sendo fortemente atingidos pelo Covid. Também tem a ver com a política do município, que isolam as áreas que eles querem isolar e deixam os quilombos acessíveis, vulneráveis, né? Enfim, a região do Lago está bastante delicada a situação lá. E uma região também que fica no Rio Capital, que é a região de Jacarepaguá, né? Ali nós temos alguns quilombos urbanos, e, na verdade, é onde concentra o maior número de óbitos no Rio, fica ali naquela região de Jacarepaguá. E Giovânia, a CONAC foi procurada por algum órgão público? Foi procurada pelo Sistema Único de Saúde, por algum representante do Ministério da Saúde, com vistas a uma política específica voltado para as comunidades quilombolas? Não, Marcos, não fomos procurados, apesar de ter sido uma das primeiras medidas que a CONAC tomou, quando tomou conhecimento da doença aqui, foi encaminhar documento, ofício a todos os governadores dos estados e também aos órgãos, o Ministério da Saúde, comunicando isso. Mesmo assim, isso não aconteceu. Paralelo a isso, aconteceu um debate na Câmara e um projeto de lei que estava lá, e teve a deputada indígena Joênia Apchama, que foi relatora, e a gente conseguiu incluir
que era pensando nos povos indígenas, para tratar das questões indígenas, de um plano de saúde emergencial para os povos indígenas, e numa articulação nossa da CONAC, junto à PIB, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, nós conseguimos, e com parlamentares, sobretudo a Joênia e o Bira, do Maranhão, assim como a bancada, como o Núcleo Agrário e a bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, nós conseguimos fazer com que incorporasse que o plano fosse pensado para os indígenas e os quilombolas. Esse projeto passou na Câmara, chegou no Senado, recebeu uma emenda, tristemente, de um senador de Pernambuco, o senador Fernando Bezerra Coelho, que propunha excluir os quilombolas desse projeto, que é o líder do governo, que é um governista que não consegue viver sem governo, ele não sobrevive sem governo, ele foi ministro de todos os governos e ele está sempre de bem com a vida, mesmo que seja em benefício da morte dos outros. E nós, de uma tarde para uma manhã, nós conseguimos tensionar e ele retirou a emenda dele, o que para mim, como pernambucana, e sei que para você também, é uma tristeza a gente ver isso, e nós associamos isso, Marco, nitidamente ao racismo e ao racismo institucional que opera por meio das instituições públicas, e no Congresso não é diferente. Então, o projeto foi aprovado. Agora, nós temos duas fases, Marco, duas fases bastante complexas. Uma é da sanção do presidente da República, que a gente não tem certeza se sanciona. Eu, particularmente, tenho pouca esperança, porque nunca teve esperança nesse governo. E a outra é a execução, né? A efetivação desse plano emergencial. De forma, Marco, que dos grupos populacionais do Brasil, os grupos racializados, como a gente costuma dizer, que seria indígenas e quilombolas, somos nós que estamos no maior nível de vulnerabilidade, assim também com o maior número de mortes. Proporcionalmente, os indígenas e os quilombolas estão morrendo muito mais do que as pessoas não indígenas e não quilombolas, o que, para mim, caracteriza como a prática do genocídio, quando você não faz absolutamente nada para impedir que uma população anunciada de morte pelo próprio presidente da República no seu programa de governo, se elegeu anunciando isso, e a pandemia chegou para ajudar um pouco mais. Então, lidar contra uma pandemia, Marco, e lidar contra um verme ao mesmo tempo, é um exercício muito difícil. Nós temos feito isso, mas temos certeza que não é tarefa fácil. E a CONAC tem sido esse veículo de denúncia, de juntar parceiros, de construir redes, de fazer campanha, de denunciar, de formular, no sentido de defender e de proteger as comunidades quilombolas. Mas isso tudo sem qualquer apoio do Estado brasileiro. O que a gente reclama, e é verdade, concluo dizendo que o trabalho da FUNAI e da CESAI para os indígenas hoje é um trabalho ruim, mas no caso dos quilombolas não tem nem o ruim, nem absolutamente nada. Então, assim, para você ver como o nível de racismo vai se aprofundando, como esses sujeitos são os corpos marcados para morrer. Ronaldo, na ausência do poder público, quais são as iniciativas da própria comunidade, como a comunidade quilombola do Campinho tem se organizado com vistas à proteção, ao combate à pandemia da Covid-19? Quer dizer, lembrando que Paraty fica situado numa zona turística, o sul do estado do Rio de Janeiro, próximo de Angra dos Reis, ou seja, uma região que corre o risco, por conta do fluxo de turistas, de uma retomada da pandemia depois do afrouxamento do isolamento social. Como é que vocês têm se organizado internamente? Marcos, o que acontece aqui na minha comunidade, Campina Independência, eu acho que é bem o que acontece em todos os territórios. As comunidades quilombolas, elas têm cuidado do seu próprio território, elas têm se virado como pode, né?
E o nosso grande desafio é o contágio não entrar dentro das comunidades. Porque uma vez, né, o contágio entrando, né, dentro dos nossos territórios, né, é um pouco difícil, né, aquela campanha do Fique em Casa. Porque essa ideia da casa, esses dias a gente até falou aqui num grupo aqui da comunidade, no WhatsApp, eu falei assim, galera, fica em casa. Aí um irmão falou assim, a minha casa tem 287 hectares, que é o nosso território. E eu falando para ele, rapaz, não, nesse caso não. No caso do Covid não é isso, é em casa mesmo. Mas entende que não, né, essa mudança de paradigma, né, o que é a minha casa, né, para o território quilombola, eu acredito que uma terra indígena também, isso é muito desafiador, né, porque realmente para nós, a nossa casa tem 287 hectares, né, e a nossa família não é a família da novela, né, do pai, mãe, um casal de filhos. A gente cuida do quintal, né? Cuida Não é a família das novelas do Manuel Carlos, do Leblon, né? Não é. A nossa ideia de tio e de tia, e de quem é primo, de quem é irmão, é outra concepção. Então, a gente precisa realmente garantir que o contágio não entre no território, porque as pessoas estão ocupando o território. Então, a gente tem se esforçado muito aqui nesses últimos 3 meses, tem sido estressante, angustiante, mas todo esforço é para que realmente o contágio não entre no território quilombola. E isso eu tenho certeza que não é só Campinho da Independência. Isso é um desafio que está posto para todas as comunidades quilombolas do Brasil. E quem tem que cuidar do nosso território somos nós mesmos, porque o poder público, na verdade, ele ou é omisso ou ele trabalha contra, né? O que a gente tem visto aí, vídeos de discurso do presidente. Numa entrevista do ano passado, você fez uso de 2 expressões e eu gostaria que você esclarecesse um pouco o significado dessas 2 expressões, né? A primeira foi paz agrária, se referindo àquelas comunidades quilombolas que recebem o título de propriedade da terra em que habitam, né? E a segunda, economia preta, né? Eu queria que você tanto esclarecesse o significado dessas 2 expressões, como respondesse também se é possível ainda hoje, nos dias de hoje, em meio a um governo fascista liderado por Jair Bolsonaro, se falar em paz agrária, né? E se essa economia preta que você defende na entrevista não, na verdade, não corre o risco de ser atropelada pela medida provisória, a MP da grilagem, né, que foi apresentada há pouco pelo próprio governo Bolsonaro. Na verdade, eu não lembro bem de qual é essa entrevista que eu dei, né? Inclusive, paz agrária, né, não é um conceito que eu costumo usar, né? Eu achei estranho quando você me falou sobre isso. Mas eu devo ter falado naturalmente sobre um processo de pacificação que, por razões óbvias, quando você encara o problema fundiário, você dá a solução, né, você cumpre todos os ritos, né, da regularização fundiária, você promove pacificação num território, numa região. Muito provavelmente era disso que eu falava, e eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, o processo de regularização fundiária, em via de regra, durante, uma vez ter dado start àquele processo, até tensiona no local, né? Muitas das vezes, esse processo ele diminui a paz, inclusive. Porque a paz ela é aparente, né? Na verdade, há quem diga que paz é intervalo entre 2 guerras, né? Então, a comunidade vive ali, né, há décadas, séculos, e até pensa que está em paz. Quando ela vai cuidar da regularização fundiária, às vezes existem reações significativas, ou seja, nunca houve paz. O que havia ali era um silêncio de acordo com o interesse que estava posto com a conjuntura. Bom, mas isso tem que ser enfrentado. O Brasil precisa passar por uma reforma agrária profunda. Isso significa, inclusive, regularizar os territórios tradicionais, os territórios quilombolas.
Bom, e aí, uma vez o Estado brasileiro tendo cumprido o seu papel, é fato que, em algum momento, temos um processo de pacificação, sim. Mas quando a gente fala de... Na verdade, o povo da direita que tem usado muito o discurso de paz no campo, né? Paz no campo, inclusive construir um movimento, né? Que é um movimento contra os movimentos quilombolas, indígenas e tal, entendendo que a gente é que tira a paz do campo, né? Então, por isso que eu achei estranho, porque esse não é um conceito que a gente usa normalmente. Bom, mas é isso, eu entendo que realmente a regularização fundiária, ao seu final, tendo cumprido todo o rito do processo, ela garante uma pacificação no território. Economia preta é algo que me mobiliza mais, é algo que me seduz mais falar sobre isso, porque, na verdade, a gente discute sobre tudo, menos sobre economia. Né? A própria construção acadêmica, a própria construção política, a própria construção do Estado, né? E de um Estado pós-redemocratização, em 1988, passa a nos reconhecer como sujeito de direito, mas não como um sujeito da economia. E a gente não vai avançar, a gente pode discutir educação, ingresso no ensino superior, a gente pode discutir várias frentes, né? Terra, saúde. Agora, se a gente não discutir a nossa economia, a gente vai continuar, né, sem conseguir misturar um pouco mais o que seriam as classes, né, na pirâmide social. Não que eu acho que a gente tenha que subir, que alguém tenha que descer para a base da pirâmide. Eu acho que a gente tem que transformar essa pirâmide um pouco mais disforme, né? A gente tem que desconstruir essa ideia de que existe uma elite branca na ponta da pirâmide e uma massa preta na base da pirâmide. Então, falar de economia preta é significativamente desconstruir o conceito que a gente tem de pirâmide social com a base preta. Então, é entender, sim, que na construção de uma sociedade precisamos entender que existe um povo que produz, que existe um povo que consome e que é preto. Esse povo também precisa de ter os meios de produção, esse povo também precisa ter acesso à política econômica. Givânia? Oi. No que a medida provisória chamada de MP da grilagem, a MP 910, o que ela representa em termos de batalha contra essa situação, ainda que o Ronaldo tenha dito que essa expressão não é uma expressão com a qual ele trabalha, né? Mas, de toda forma, a regularização, quer dizer, eu acho que há um consenso em torno da ideia de que a regularização, antes uma situação de regularização fundiária do que uma situação em que uma comunidade, os territórios de uma comunidade quilombola não são reconhecidos pela lei, né? Mas o que a medida provisória, a MP da grilagem, representa para o cerceamento, né, da luta das comunidades quilombolas, tanto pela manutenção dos seus territórios já regularizados, quanto pela luta pela regularização daqueles que ainda não foram regularizados? Marcos, eu quero começar essa resposta com a profunda lamentação, profundo lamento, que a sociedade brasileira não tenha entendido, na sua inteireza, o mal que está por trás da MP 910, a MP da grilagem. E por que eu estou dizendo isso, Marco? Porque eu estou dizendo isso em que pese diretamente seriam os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, que já estão, não é que iam, eles já estão na linha de frente, no conflito direto com o inimigo maior, que a gente chama de agronegócio, chama de grande empreendimento, mas, na verdade, é o capital. Né? O nome dele é o capital, que tem como sustentação o racismo estrutural, ambiental, entre outros.
E por que eu começo lamentando? Porque toda vez que você permite que um governo entregue parte do patrimônio do Brasil, que até então vem sendo cuidado por esses povos, e você abre mão desses cuidados, as florestas vão embora, os rios vão ser poluídos, e não se engane a elite burguesa, que ela pode demorar mais a sofrer os efeitos, mas amanhã ela também vai sentir os efeitos do dano que ela própria está sentindo, e eu acho que a pandemia pode ser uma inspiração aí, a pandemia pode ser uma inspiração para aqueles que querem pensar que o capital é em si um mal mundial, um mal global, da forma como ele é pensado. No que diz respeito a nós, povos e comunidades tradicionais, Marco, a gente costuma dizer o seguinte, que quando se desterritorializa uma comunidade e tira ela do seu lugar, você não está cuidando só do sujeito, da sujeita. Você está cuidando de um conjunto de epistemologias, você está cuidando de um conjunto de saberes, e você está matando esses saberes. Então, à medida que aquela parte de terra, se ela fosse destinada à grilagem, ela diretamente ia ter um enfrentamento, porque vai ter um enfrentamento, não adianta, vai ter, o lado mais fraco padece mais, mas não são poucos anos de luta, são mais de 500 anos de luta dos indígenas e são mais de 400 anos de luta dos negros. E o lamento que eu comecei nessa fala foi por isso, é porque a sociedade pensa, na sua grande maioria, que nós estamos brigando por um pedaço de terra, e nós estamos brigando por uma territorialidade que é muito maior do que um pedaço de terra, que é essa territorialidade capaz de guardar os rios, as florestas, a biodiversidade e as espécies todas, inclusive as humanas. Então, a 910, ela não só é uma ameaça para os povos e comunidades tradicionais, Marco, mas ela é uma ameaça para a nação, para a soberania do povo, para a autonomia do povo, porque essa grilagem ela é brasileira, mas ela também é estrangeira. Assim como a situação de Alcântara, de que todo mundo anuncia um progresso que ninguém viu, assim como a usina nuclear anunciada para Itacuruba, que de novo mata o povo, que já matou uma vez, né? Vai matar o resto que sobrou, se isso acontecer. E as pessoas não entendem isso. Então, como professora, eu toda vez que vou fazer esse debate, eu digo que eu entro nele com vergonha da gente e com a sensação de falência, de que a gente não conseguiu, família, sociedade, grupo, clube, seja o que for, agrupamento, construir uma consciência mais coletiva na sociedade e que não precisava nem ser só socialista, mas era preciso pensar na sua vida e na vida dos outros e pensar que o ambiente é o lugar, é a casa. E aí a expressão do colega do Ronaldo, do parente do Ronaldo, certamente era um parente, né, Ronaldo? Não era um aparentado? Do parente do Ronaldo está certo, a nossa casa é o Brasil. Né? Então, nós todos teríamos a obrigação, em tese, de cuidar dessa casa. E essa MP, ela focava especificamente na região do Brasil, onde mais há terras públicas sem destinação. Isso não significa dizer que é sem uso, porque os indígenas, os trabalhadores estão lá usando, preservando, só que numa lógica muito diferente de quem vai plantar soja, de quem vai minerar, de quem vai madeirar, porque aí é para destruição. Givânia, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de fazer uma ultimíssima pergunta e queria que vocês fossem breves na resposta, né? Eu começaria pelo Ronaldo. Ronaldo, qual o significado de você ter à frente da Fundação Palmares um indivíduo que faz como sua plataforma a ofensa sistemática à memória do movimento negro, das comunidades quilombolas? Em poucas palavras, para nós é difícil, porque a gente fala muito, né? Mas eu diria que é coerente
coerente da parte do governo Bolsonaro ter à frente da pasta da Cultural Palmares aquele sujeito. Porque o governo Bolsonaro ele é um governo que joga contra todas as pastas, né? O ministro do Meio Ambiente é marcado pela destruição ambiental, o ministro da Educação, que estamos sem nesse momento, mas ele é marcado pela deseducação, né? Então, eu acho que é super coerente. O que a gente não tem que aceitar não é o presidente da Fundação Cultural Palmares. O que a gente não tem que aceitar é o governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro ele faz um mal tão grande para o país que me preocupa muito a gente ficar discutindo os caminhos constitucionais para se livrar do governo Bolsonaro. Acho que a questão já não é mais uma questão constitucional. O governo Bolsonaro ele faz um mal para o país e ele precisa ser julgado em todas as cortes possíveis e imagináveis para que ele realmente deixe de estar à frente do Brasil, porque a gente não merece uma condução dessa maneira, né? Então, mas eu resumiria dizendo que o Sérgio Camargo ele é a coerência do governo Bolsonaro. Givânia, últimas palavras. Bom, de novo, lamentar que o processo de colonização em curso, né, que ele não acabou, ele ainda está em sua... E eu acho que os dois exemplos do Ministério da Saúde e do Sérgio ajudam a gente a perceber isso. E não adianta a gente querer culpar os indivíduos, aqueles dois indivíduos. É claro que eles têm culpa, mas a gente tem que pensar maior, tem que pensar num sistema que o tempo todo se promoveu a isso, inclusive nossa educação se prontificou a isso, e ela continua fazendo isso, que destituir os negros de história, de civilidade, de humanidade, e transformar tudo isso para a população branca. Então, as pessoas, a tendência ali é de que ele, fazendo aquele gesto, ele vire uma pessoa branca, ele seja entendido como um branco. A pena é que ele jamais vai ser entendido como um branco, ele é um homem negro, e ele vai ser tratado como um negro sempre. E não é qualquer ascensão, muito menos na Fundação Cultural Palmares, que vai livrar dele ser alvo do racismo, e a posição dele já é em si uma posição produzida pelo racismo. Então, lamento isso, mas, ao mesmo tempo, reconheço que o movimento negro brasileiro ele tem construído e tem educado e tem, com muita resistência e muita luta, enfrentado o racismo em que pesa o Estado busca silenciar. Então, Sérgio é o programa de governo de Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu dizendo isso. Então, o Sérgio não é uma estranheza, presidente da Fundação Cultural Palmares não é uma estranheza. Os ministros que mentem sobre seus currículos, não só o Decotelli, mas o Salles, a Damares, e todos eles mentiram, mas você veja que o tratamento dado a Salles e a Damares foi um, que é branco, e o Decotelli foi outro. Não estou defendendo ele, porque ele jamais seria meu ministro, em qualquer hipótese, porque ele não pensa com a cabeça da democracia, ele pensa com a cabeça do capitão. Então, jamais seria, mas eu só estou dizendo que Sérgio Camargo, Decotelli, é a expressão do programa do governo Bolsonaro, só que todos mentem sobre seu currículo, mas como mentir no governo Bolsonaro é uma necessidade, faz parte da plataforma de governo, a começar por ele, então ele se sente no direito de inflamar, de inchar seus currículos com mentira. E isso na Palmar é ruim para a sociedade, é ruim para as comunidades quilombolas, considerando o significado que a Fundação Cultural tem para as políticas, sobretudo para as comunidades quilombolas, que é a porta de entrada de acesso das comunidades quilombolas às políticas públicas. Então, lamentamos, mas queremos enfrentar o governo Bolsonaro. E com ele, juntamente com ele, o Salles, a Damares, o Sérgio, o Decotelli, o Ministério Sem Ministro, que é o Ministério da Saúde, enfim, todos eles, o governo como um todo, o bolsonarismo como um todo, que é composto, liderado por Jair Bolsonaro, mas com todos aqueles que compõem e acreditam na filosofia de governo da morte. O Trilhas da Democracia chega ao fim. Gostaria de agradecer Givânia, Ronaldo, e dizer aos nossos ouvintes e telespectadores que o Trilhas volta na próxima semana
sempre procurando dar voz aos sujeitos sociais, sujeitos de direitos, que são reconhecidos pela Constituição de 1988 e que se veem cada vez mais subalternizados e colocados numa condição de subcidadania. Agradeço a vocês e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana.